Olá, meus amigos, um dia de muita paz, a paz do Cristo para todos nós. Hoje, exatamente 22 de abril de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, intitulado Missionários da Luz. Eu vou solicitar para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Deus, nosso Pai amado, é grande a gratidão de podermos estar aqui hoje mais uma vez, reunidos em torno da palavra de seu Filho Jesus. Agradecemos também pela presença da equipe espiritual. Pedimos que nos ilumine, que abra o nosso entendimento, para que possamos conhecer e viver a verdade. Ser conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. André Luiz, em nosso último estudo, chegam a uma instituição espírita onde há dezenas de cadeiras, mas só estão 18 encarnados e o resto são de desencarnados. Há guardas nas entradas, há separação por especificidade de cada grupo que está ali reunido, que são separados por laços fluídicos. E ele está ouvindo, nós vimos no nosso último estudo, a palestra de um dos encarnados, e ele vai relatando o que acontece, né? Ele emitia raios luminosos, cada um dos 18, de aproximadamente 60 centímetros, que se misturavam aos raios emitidos pelos desencarnados, e isso servia para ajudar aos desencarnados que estavam ali. E nós estamos nessa parte que ele está observando. Então, vamos lá, que Jesus nos conduza. Diz André Luiz: detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado. Quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Informou: não podemos perder os minutos. E, designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Olha, 6 entidades. Faz um círculo aí. Esperam ali os amigos autorizados. Indagou André. A comunicação? O instrutor fez o sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Então vamos lá, vamos entender. Volta aqui, só para a gente entender. Não podemos perder os minutos. Você vê que ele estava rápido. Vamos lá, vamos iniciar o trabalho. Porque ele foi convidado para qual trabalho? Serviços mediúnicos. Não podemos perder os minutos. E designando reduzido grupo de 6 entidades próximas. Esclareceu. Lembra que temos quantos encarnados? 18. E desencarnados, a gente tem noção? Centenas. E desse grupo todo, 6 foram separados. Esperam ali os amigos autorizados. Aí ele perguntou: a comunicação? Eles vão comunicar? Indagou. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora.
Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Alguns quem? Dos 6. Tu já pensou? Aduziu André espantado. Não supunha tão difícil a tarefa. Falou Alexandre gentil. Verás. E, dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Quem é esse rapaz que está ali, super concentrado e acompanhado de espíritos auxiliando? Vamos ver. Médio. Vamos lá ver. Temos 6 comunicantes prováveis, mas, na presente reunião, apenas compareceu um médio em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então vamos entender aqui esse trabalho mediúnico. Há uma programação provável de 6 comunicantes, ok? Tá. Temos 6 comunicantes prováveis. Lembra que lá em cima ele separou um grupo de 6 entidades? Temos 6 comunicações prováveis, mas na presente reunião, nessa reunião, apenas compareceu um médio em condições de atender. Porque o que a gente tem que entender quando se fala de mediunidade? O fato de eu ter aqui 3 médios psicofônicos, isso não quer dizer que eu tenho 3 médios psicofônicos com a mesma capacidade. Porque cada médio tem as suas particularidades. Não é todo, o fato de ser médio não quer dizer que você está apto a atender todo e qualquer tipo de espírito. E tem também aí um ponto, que é aquilo que a gente vai chamar de experiência. Experiência do médium. Tem outros médios? Tem, mas que dá para fazer o trabalho, só tem ele. Então, olha só, apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres, desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e trabalhadores terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo, que é aquilo que nós comentamos. Todo trabalho mediúnico, ele é um trabalho, além de ser um trabalho coletivo, todas as comunicações, inclusive, são para atender o coletivo. E é aquilo que ele diz aqui, não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Tem muita gente para se comunicar, poucas pessoas para atender e não tem como fazer nada mais que isso. E olha que é um grupo bom, né? Oi? E olha que é um grupo bom. Esses 18, eles estão vibrando, rigorosa concentração do pensamento, estão emitindo um raio bom, né? Que está ajudando lá eles misturarem para ajudar os desencarnados, mas mesmo assim não tem. E olha, eu vou dizer uma coisa que vai assustar vocês. O fato de ser um centro espírita, o fato de ter trabalho mediúnico, isso não quer dizer que tenha essa assistência espiritual. Então, como a Mita bem falou, esse grupo está muito bem harmonizado. É por isso que eles têm essa assistência espiritual. É por isso que eles têm a presença de um Alexandre. Porque você não vai enfiar na sua cabeça que um espírito da hierarquia do Alexandre vai para um grupo mediúnico onde fica aquela fofoquinha, aquela intriga, aquela falta de responsabilidade, aquela falta de dedicação e de respeito. E de estudo e devoção ao trabalho. O que ele vai fazer lá? Perder tempo? Entende, gente? Porque a gente acha que colocou a placa Centro Espírita, pronto. E que a reunião mediúnica feita dentro do Centro Espírita está tudo muito bem, está tudo... Não é assim.
O que diz a qualidade da reunião e a frequência espiritual dessa reunião é o comprometimento do trabalhador. Ficou claro isso? Ponderou André Luiz. Julguei que o médio fosse a máquina, acima de tudo. Máquina. Observou o instrutor. A máquina também gasta, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Que maquinismo é esse, gente? Acima de tudo, a máquina também gasta. Porque, queira ou não queira, a mediunidade, ela utiliza o quê? O corpo físico. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Porque lembra que o André está na condição de aluno, como nós. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Esse parágrafo aqui é uma aula espetacular. Por isso que eu digo que esse livro, ele aborda assim, porque esse início dele, se você junta isso aqui com o livro dos médiuns, nossa, isso fica bom demais. Olha só, a primeira pergunta era, a máquina também gasta? Ele observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado, falando do corpo. Primeiramente, diz Alexandre, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos, do trabalho mediúnico, preponderam. O que é preponderar? É o que está em segundo, terceiro ou em primeiro? Primeiro. Preponderam os fatores morais. Então, o ponto de tudo, o ponto ápice, o mais importante, não é ouvir música de meditação, fazer yoga, ler todos os livros. Conduta moral. Está ali no topo. Para tudo. Para todo o trabalho. Porque quando você vai aplicar passe, você é um médium. Quando você vai fazer uma palestra, você é um médium. Quando você vai fazer um diálogo fraterno, você é um médium. Porque você está sendo um instrumento. E o que está acima de tudo para você ser um bom instrumento? Conduta moral. Os fatores morais. Tá bom? Ficou claro isso? Por que a titia sempre diz assim? Você leu o livro tal? Bem, pelo título, sabemos que não é da série trabalhada por Chico Xavier. E eu digo para a pessoa não. E eu pergunto, quem é o médium? Gente, a pessoa não sabe nem quem é o médium. Está lendo. Aí eu pergunto, mas tia, é importante saber quem é o médium? Claro, está aqui, olha. O fator principal para um bom trabalho é a conduta moral. Agora você entende por que a gente se dedica a estudar as obras psicografadas por um homem chamado Francisco Cândido Xavier? Você tem noção da conduta moral desse homem? Você tem noção como ele se torna um instrumento fiel? Me aponta um outro Chico Xavier. Então, o ponto primordial, o ponto primeiro é a conduta moral desse médium. Vamos lá.
Primeiramente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais, diz Alexandre. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, porque ninguém nasce médium por um mero acaso, necessita de clareza e serenidade. O que seria essa clareza? Quando você fala, bem, o primeiro ponto, ele precisa ter conduta moral, se esforçar. Tia, eu tenho que ser um espírito puro para poder ser médium? O que diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo quando ele fala do que quem é o verdadeiro espírita? Para domar suas más inclinações, lembra disso? É aquele que se esforça. Então, quando a gente fala em conduta moral, eu estou falando de esforço. Mas existem condutas que eu digo que são básicas. Prostituição. Se prostituir moralmente. Dependência química. Traição. Tem coisas que são básicas que não cabe mais. Que a gente possa viver outras lutas, mas essas básicas ainda, e a gente se arvorar ser um dialogador ou ser um médium. Que tipo de tabernáculo, usando aí a fala do Quinto Varro ainda há pouco, você vai oferecer para esse espírito adoecido? Que tipo de mente tu vai oferecer a um espírito adoecido? Porque o irmão que chega para se comunicar, ele está precisando de acolher, de ser acolhido. E que tipo de mente tu vai oferecer a ele? Ele vai sair pior do que quando chegou. A mesma coisa o dialogador. Clareza no trabalho que realiza e serenidade. Ainda há pouco estávamos estudando no livro dos médiuns, e o que a gente estava aprendendo? No silêncio mental. Que com barulho ninguém escuta nada. Serenidade. E aí ele faz agora uma metáfora, uma comparação. Porque o médium, ele é o intérprete. O médium, ele vai transmitir. Por isso é que a gente diz que todo fenômeno mediúnico, ele tem um pouco da alma do médium, que a gente chama, tem um pouco de animismo. Porque vai um pouco da alma do médium, ele vai interpretar. Quando o espírito vem se comunicar, ele não vai dizer palavras. O médium vai captar o sentimento e o pensamento. E é o médium que vai revestir. Então, se essa mente não tem clareza, e se essa mente não tem serenidade, como que ele vai transmitir isso? Aí é a comparação que ele vai fazer. Como o espelho cristalino de um lago. Quando o lago está quietinho, ele se torna um quê? Um espelho. Ele reflete perfeitamente a imagem. Esse lago aí é a nossa mente. De outro modo, se esse lago não estiver tranquilo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Ficou claro isso? É bem devagarzinho para a gente ir aprendendo no ticadinho do jaraqui. Ponto a ponto. Porque cada fala do Alexandre é uma aula. Indicando o médium, vamos conhecer aqui todo esse fenômeno. Como é que ocorre? Inclusive biologicamente. Indicando o médium, prosseguiu Alexandre com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre
quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Médios de plantão, vamos lá. Este médium, que ele chama de aparelho, não é um simples aparelho, tá? É como se fosse assim, ele não é só uma máquina. Que a máquina pensa? Não. Ele não é só um simples aparelho. Porque ainda há pouco André Luiz disse assim, julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, lembra? Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. E que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo. Aí você para assim e pensa. Ele é uma alma encarnada. Em transe é um espírito. E tem toda a liberdade de se expressar. Toda a liberdade de falar. No processo mediúnico, o que ele tem que fazer? Renunciar-se. Então, ou seja, uma pessoa de personalidade muito forte, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que se afirma muito, ela não tem como desenvolver a faculdade. Por quê? Porque ela sempre domina. Ela não é flexível, ela não cede. E já logo diz assim, eu não sou médium. Mas por quê? Porque essa personalidade dominadora. E no processo mediúnico, a gente tem que renunciar aos próprios pensamentos para ceder a pensamentos que não são nossos. É por isso que eu digo, e temos aprendido, que mediunidade, ser médium, é uma maternidade. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, ele precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Abnegar-se, dedicar-se, renunciar. E humildade. Não se envaideça, se entregue. Com abnegação e humildade. Volta. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta. Permuta é o quê? Troca. Com as regiões mais elevadas. Você chegava com Chico e dizia assim,
lindo esses teus livros. Não, não são meus. Esses livros não são meus. Esses livros são dos Espíritos. Eu só psicografei, mas o que está aí dentro não é meu. Então ele está dizendo aqui, para que haja essa troca com espíritos nobres, é necessário, primeiro ponto, abnegação. Segundo, ele vem renúncia, conduta moral, lá em cima, renúncia, abnegação e humildade. Para que haja o quê? Necessita calar para que... Então, volta aqui. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta, à troca com as regiões mais elevadas. Então, ainda há pouco falamos. Por que a tia pergunta quem é o médio? Porque dependendo da conduta moral desse médio, ele pode ou não pode ter a ação e a troca com esses espíritos superiores. Porque se for para ler um livro de um espírito da terceira ordem, eu prefiro pegar de um encarnado. Entende o que eu estou querendo falar? Então, se eu quero parar para ler um livro, eu quero ler um livro de espírito superior. Aí vai dizer, mas tia André Luiz não é superior, mas ele é o aluno, quem está falando aqui é o Alexandre, que é o espírito superior. Ele apenas está trazendo as lições, pode prestar atenção, as lições de cada instrutor. Cada livro tem um instrutor. Nosso lá é Clarencio. Aqui, missionário Alexandre. Qual é o dos mensageiros? Aniceto. Presta bem atenção. Então, quando a gente está estudando o André Luiz, a gente está estudando esses que coordenam o trabalho. E aqui nós estamos estudando o tema. Você pode ver que André faz pergunta. E aí vem o texto do orientador. E é esse texto que a gente estuda. E, obviamente, as experiências de dor de cada entidade. Agora, volta aqui, ó. O médio, para ele ter a permuta, a troca, como ele coloca, de regiões mais elevadas, é necessário renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. São primeiros os fatores. Eu não vou hoje não para a instituição. Por quê? Porque eu tenho aniversário para ir. Hoje eu não vou para a instituição não. Por quê? Porque eu vou para o cabeleireiro. Hoje eu não vou para a instituição não. Por quê? Porque eu estou com uma dor nas costas. Renunciar a si mesmo. Diz Paulo, o apóstolo, na obra Paulo Estevo, quando a gente pensa muito em si, a gente esquece o trabalho do Cristo. Então, necessita calar para que outros falem. É simples essa palavra, né? Vai para a prática. Mesmo, vamos aqui passo a passo. Você é um dialogador fraterno, você é médio? Aprende a calar, para que você possa ouvir a intuição dos espíritos que estão ali ao teu lado, tentando ajudar aquele coração que Jesus trouxe. Mas para isso, cala a tua vaidade, o teu orgulho, ora. Quando você está fazendo diálogo fraterno, ora, pedindo inspiração do mais alto, porque o ato de você orar é um ato de humildade. Você está no ato da oração dizendo, Senhor, eu não tenho capacidade para acolher esse irmão, que eu possa ser um instrumento dócil na tua mão. Mas é necessário você calar. Se você ficar ali se achando o psicólogo, o conhecedor de tudo, caiu por terra o diálogo. Silencia, cala. Se você é um palestrante, você estuda, você se prepara, você vai palestrar, te cala e observa o que aquele grupo ali precisa ouvir. Para isso você tem que silenciar o barulho mental e aguardar a intuição que vem. Entende? Para tudo.
Então a gente já começou a observar que quem faz muito barulho mental e quem fala muito já tem 70% de chance de dar tudo errado. Necessita calar para que outros falem. Necessita dar de si próprio para que outros recebam. Dar de si próprio. No trabalho de desobsessão, o médium ostensivo, ele sente dor, dependendo da comunicação, dor física mesmo, né? Às vezes a gente chora junto com o espírito, mas é como ele diz aqui, é necessário dar de si próprio para que outros recebam. Você se dá, acolhe e aquele irmão, por isso que eu digo, mediunidade é uma maternidade. Em suma, deve servir de ponte. Qual é a função da ponte? Ligar. Duas extremidades. Que se não houvesse a ponte, não teria como se comunicar. E o médium é isso, a ponte. Do mundo físico com o mundo espiritual. Na qual se encontram interesses diferentes, interesses diferentes, porque o irmão que está a se comunicar, qual é o interesse dele? Passar uma mensagem. O que mais? Aprender também. Passar uma mensagem, aprender, ser acolhido, ser socorrido. Entender o que está acontecendo com ele. Entender o que está acontecendo com ele. E o médium está ali na condição de servir. Sem essa compreensão, então ele diz, deve servir de ponte na qual se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele, o médium, é responsável pela manutenção dos recursos interiores. Recursos interiores. Conduta moral, silêncio, abnegação. Condutas interiores. Tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Isso é lindo. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugados nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. É como se ele dissesse assim: o médium tem que fazer o seu movimento interior e nós ajudamos a parte exterior. Aí me fez lembrar aqui, quando Kardec, passando as suas necessidades ali financeiras, ele perguntou: vocês por um acaso se preocupam com as minhas necessidades materiais? Aí o Espírito respondeu: se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Aí eu pego para que você vá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Leia e coloque aí nos comentários do canal do YouTube. Titia não vai falar não, eu vou esperar você comentar. No próximo estudo, a Aramita vai trazer, mas eu quero aí que você anote aí nos comentários. Foi bom? Deu para aprender alguma coisa? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Primeiramente, diz Alexandre, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos, do trabalho mediúnico, preponderam. O que é preponderar? É o que está em segundo, terceiro ou em primeiro? Preponderam os fatores morais. Então, o ponto de tudo, o ponto ápice, o mais importante, não é ouvir música de meditação, fazer yoga, ler todos os livros. Conduta moral. Está ali no topo. Para tudo, para todo o trabalho. Porque quando você vai aplicar passe, você é um médium. Quando você vai fazer uma palestra, você é um médium. Quando você vai fazer um diálogo fraterno, você é um médium. Porque você está sendo um instrumento. E o que está acima de tudo para você ser um bom instrumento? Conduta moral. Os fatores morais. Tá bom? Ficou claro isso? Então, nossas responsabilidades, portanto, estão conjugados nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. É como se ele dissesse assim: o médium tem que fazer o seu movimento interior e nós ajudamos a parte exterior. Aí me fez lembrar aqui, quando Kardec, passando as suas necessidades ali financeiras, ele perguntou: vocês por um acaso se preocupam com as minhas necessidades materiais? Aí o Espírito respondeu: se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.